Olá, eu sou o professor José Carlos Barbieri, estou na função de reitor do UniCV. Estamos começando mais uma edição do Poder e Educação. Lembrando que o Poder e Educação é transmitido pelo canal do YouTube do UniCV, bem como também pela Rádio UniCV. No episódio de hoje, estamos recebendo a professora Marcela Faveiro. A professora Marcela Faveiro, ela é graduada em administração, graduada em moda, tem mestrado em têxtil e moda e tem o doutorado em administração. Está no UniCV há 14 anos, já foi diretora de pós-graduação e pesquisa da nossa instituição e atualmente assumiu a graduação EAD. E daí o cargo passou a ser chamado de Direção Acadêmica EAD. Seja bem-vinda, professora Marcela. Se pudesse apresentar para todo o nosso público, os nossos alunos, professores e também colaboradores que estão seguindo o nosso Poder e Educação, fique à vontade. Obrigada, professor. Primeiramente, agradecer o convite. É uma honra estar aqui para discutir com vocês um pouquinho sobre essa temática. Como o senhor comentou, assumi recentemente aí a diretoria acadêmica do EAD. Agradeço de prontidão também o convite. Já estou na instituição há 14 anos e hoje a gente vai conversar um pouquinho de várias implementações que eu auxiliei e como é que a gente pode ajudar a educação com esse olhar que a gente tem. Exatamente, falando em ampliação, você ampliou então o portfólio das nossas pós-graduações na modalidade à distância, implementou também um programa de internacionalização da nossa instituição, além, é claro, de ter atuado muito firmemente no Smart Space, implantando, implementando e também quando a gente fala da central de carreiras. Então, são programas extremamente importantes para a nossa instituição que acabou ajudando muitos alunos, bem como também muitos professores. Antes de ir para a primeira pergunta para a professora Marcela, só quero reforçar que o nosso podcast Poder e Educação é transmitido pelo YouTube do nosso centro universitário, bem como também pela Rádio UniCV. Professora Marcela, você é uma mulher jovem, já acumula bastante experiência nesses 14 anos, certo? Principalmente aí na área da educação, mas me conta um pouco como você chegou a atuar na vida acadêmica. É uma influência do pai, que é o nosso diretor aqui, um dos fundadores da nossa instituição. É uma influência da mãe, a professora Luzia, que atuou durante muitos anos na área de química aqui da nossa Universidade Estadual. Como começou? Bom, claro que tem uma influência familiar. Os meus pais, tanto pai e mãe, vêm da área de educação. Os dois foram professores universitários. O meu pai seguiu a carreira dentro das universidades e a minha mãe acabou, parando ali dentro da atividade de docência. Mas eu não gosto nem de me comparar, porque eu nunca conseguiria chegar a fazer o que eles fazem, Eu acho que são grandes referências quando a gente pensa em docência. Até hoje eu sou comparada com Hamilton, se identificam ali o meu sobrenome, porque realmente ele conseguiu transformar a vida de muitas pessoas através da atividade dele. E a minha mãe, que é a Luzia, ela é uma referência em pesquisa. Ela tem uma premiação Jabuti, então, para quem não conhece, é a premiação mais alta a nível de literatura. Então, assim, eu pego a influência, mas não ouso nunca me comparar com eles, porque eu imagino que eu nunca vou alcançar o nível que os meus pais têm, quanto profissionais. A minha carreira acadêmica ela começa lá na escolha da graduação. Eu iniciei a graduação em moda pela Unicesumar e logo no segundo ano eu quis fazer atividade de iniciação científica e naquela ocasião a Unicesumar não oferecia ainda. E aí eu optei em fazer uma segunda graduação na UEM. É claro que não pude parar uma, como os meus pais sempre falaram, começou alguma coisa, termina, que no futuro isso vai fazer diferença. Por 2 anos eu levei as 2 graduações ao mesmo tempo, mas na UEM eu tive a oportunidade de fazer PIC, PIBIC, projeto de extensão na comunidade, então acho que a UEM foi uma grande escola para mim. Ainda durante a graduação, como eu já havia concluído moda, eu já fiz a primeira pós-graduação aqui na instituição, ainda como Faculdade Cidade Verde, então aquele momento já me preparou
para alguns desafios de carreira que eu fui encontrando mesmo antes de terminar o mestrado. Então, enquanto eu estava no mestrado, eu já estava orientando TCCs aqui da instituição, e aquilo já ia me preparando para uma carreira dentro de universidades. Mas, até eu concluir o mestrado, eu sempre imaginei que o meu lugar na universidade seria o lugar da pesquisa. Eu sempre me vi como uma professora pesquisadora, pouco pelo meu perfil mais analítico, mais introspectivo, e eu fui me perceber gestora apenas depois do mestrado. Concluindo o mestrado, voltei para Maringá, fiz o mestrado em São Paulo, e aí já assumi algumas funções na instituição, como a implementação do PIC, acho que foi meu primeiro desafio aqui com vocês, e ali eu percebi que, quando eu estava na gestão, eu conseguia alcançar um maior número de alunos, e aquilo me encantou. Fiz o doutorado na UEM para não sair da instituição, optei em fazer o doutorado trabalhando aqui, e depois do doutorado, né, professor, vieram os convites, fui assumindo as diretorias, e eu acho que aí o trabalho foi se desenvolvendo dentro da instituição. Já atuei em outras instituições também, eu não trabalhei apenas no UniCV, mas eu acho que o UniCV eu tenho um carinho muito grande, né, pela história, e eu acho que aqui eu tenho uma vantagem que me permite desenvolver novos projetos. Então, quando você fala de diversos setores que eu fui implantando, é muito pela liberdade que eu tive criativa aqui dentro. Então, por isso que eu acho que aqui eu tenho um carinho especial pela instituição. E sabe, Marcela, você falando, passou um filme na minha cabeça, né? A professora Marcela foi minha aluna do ensino médio. Sim. E eu trabalhei durante 28 anos em sala de aula, dando aula de biologia. Ela foi minha aluna no ensino médio e ela falando agora passou algumas coisas na minha cabeça. Eu percebi desde aquela época que ela era muito rápida e fazia várias coisas ao mesmo tempo. E aqui na instituição também, ela implantou vários projetos simultaneamente. E sempre quando você manda um e-mail, manda uma mensagem para ela, rapidamente, não importa se é de manhã, de tarde, de noite, se é sábado, se é domingo, se é no meio de semana, ela responde, e sempre de uma forma bem assertiva, bem pontual. A professora Marcela tem aqui uma característica muito forte de trabalhar com processos, que é extremamente importante hoje para as empresas. Quando a gente fala de uma empresa bem-sucedida, a gente sabe que ela tem sempre aquela valorização das pessoas, porque são as pessoas que fazem as empresas funcionarem, serem criadas, voarem, e também os processos são fundamentais. Então, tudo tem que ter começo, meio e fim, quem faz, como entrega, quanto custa, né? E também a tecnologia. Então, ela domina muito bem a tecnologia, muito bem também os processos. Então, professora Marcela, nessa história de 19 anos, como você mesmo disse, né, o UniCV foi crescendo. E você passou como professora, como coordenadora, como diretora de pós, implantou internacionalização, implantou também, né, o nosso programa institucional de iniciação científica, deu uma cara nova ali ao Smart Space, uma cara nova também à Central de Carreiras, porque numa instituição privada nós fazemos de tudo para que o nosso aluno esteja no mercado o mais rápido possível, para que ele possa já ir unindo o saber teórico com o saber prático. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Nós estamos hoje em todo o Brasil, estamos em alguns países pelo mundo, mas como você enxerga as mudanças que vêm acontecendo na educação, principalmente após a pandemia? Professor, o que a gente observa, principalmente quando a gente pega esse período pós-pandemia, é um crescimento exagerado do EAD, né? E por que esse crescimento? Né? Muito pela flexibilidade que o EAD permite e porque na pandemia nós fomos forçados a experimentar tecnologias que por muitas vezes nós tínhamos resistência. Então a gente foi obrigado a fazer reunião online, nós fomos obrigados a consumir lazer online, e isso fez com que a gente se habituasse com essas tecnologias e permitiu com que a gente olhasse para o EAD com um olhar diferente. Se a gente fala de EAD antes da pandemia, nós observamos na fala de muitas pessoas um preconceito, um olhar como se fosse uma educação sem qualidade, como se aquela formação fosse invalidada. E nós que estamos na educação sabemos que 50% é responsabilidade da instituição, mas 50% é o papel do aluno. Então, cada aluno tem um modelo de aprendizagem, cada aluno tem um tempo que ele pode dedicar naquele momento para a graduação, e isso não invalida a modalidade EAD. Então, quando a gente olha para a educação hoje, a gente tem um modelo mais consolidado
e nesse momento a gente pode avançar muito mais em buscar tecnologias, em buscar ferramentas para garantir uma aprendizagem de qualidade. Então, acho que o cenário teve essas alterações e isso é muito positivo. O que eu observo também, e aí não apenas após a pandemia, mas outro dia eu estava olhando um pouco sobre carreiras, e no momento que nós fomos escolher as graduações, né, a carreira que a gente ia seguir, as opções davam para contar na mão. Né? Se muito, a gente tinha 20, 30 cursos. E mesmo assim, a gente já tinha dificuldade de escolher, de entender qual é a nossa vocação, o nosso dom ali. Hoje, a gente, só no UniCV, temos mais de 100 cursos de graduação, na modalidade EAD, no presencial, e as possibilidades são infinitas. Então, nós temos um leque de possibilidades para quem quer começar a sua carreira e entendendo as diversidades de profissões que existem, que antes a gente não tinha. Antes era necessário que eu, como aluno, me encaixasse numa caixinha que muitas vezes não fazia sentido para mim. Eu quero trabalhar com redes sociais. Não, mas você tem que fazer publicidade e propaganda. Não, mas eu não quero. Não, mas é isso que tem. E hoje não. Hoje eu consigo atender esse aluno que está chegando na particularidade, individualidade dele, com essa gama de cursos que nós temos. Então, acho que o ensino é muito mais democrático hoje do que era há 5, 10 anos atrás. Marcelo, você falou muito bem que existia aí um preconceito muito grande para com a educação à distância. Nós, UniCV, entramos na educação à distância em 2017, mas fortemente a partir de 2018. De lá para cá, o número de alunos na educação à distância foi crescendo, foi crescendo. Hoje, nós temos aproximadamente 10 milhões de alunos fazendo ensino superior no Brasil. Muito aquém do que nós poderíamos ter, mas nós temos 10 milhões. E nesses 10 milhões, 50% estão na educação à distância, 50% estão na educação presencial. Para você, quais são os diferenciais da educação à distância que estão ajudando nesse crescimento de trazer mais alunos para esta modalidade? Professor, eu acho que o principal diferencial é a flexibilidade, né? E quando eu falo flexibilidade, a gente precisa entender o conceito na sua amplitude. Então, quando eu estou falando de educação à distância, eu estou falando que eu permito com que uma pessoa trace uma mudança de carreira, por exemplo. O que com o ensino presencial é quase inviável. O aluno já tem uma rotina de trabalho durante o dia, fazer um curso denso à noite para conseguir fazer uma transição. E a educação à distância permite isso. Esse aluno já tem maturidade de metodologia de aprendizagem, já tem muitas vezes uma graduação e ele quer se organizar para mudar. Então, eu conheço muitas histórias de pessoas que se aproveitaram do EAD para conseguir fazer essa transição com tranquilidade. Quando eu falo de flexibilidade, eu falo de mulheres que muitas vezes têm filhos e não poderiam estudar porque não tem com quem deixar a criança à noite. Né? E muitas vezes não tem uma renda para pagar alguém para ajudar, ou a família mora longe, e o ensino à distância permite com que essas mulheres estudem. Eu falo de comunidades onde o ensino presencial nunca chegaria, e o ensino à distância está lá, né? Por meio da internet, por meio de materiais impressos, ele está acessando pessoas que nunca teriam acesso ao ensino presencial. Eu nunca acho que vai ser uma comparação entre modalidades, e sim entendo que cada um tem uma facilidade maior com cada modalidade. O ensino à distância tem essa característica dessa flexibilidade, desse acesso e desse alcance que o presencial nunca vai ter, seja por uma questão geográfica, por uma questão de infraestrutura, por uma questão de custos. Né? A gente precisa entender que o modelo é complexo e o EAD ele nos permite isso. Então, quando a gente encontra alunos que nunca poderiam ter estudado se não fosse o EAD, isso nos faz refletir como melhorar o EAD para que a gente continue acessando pessoas diferentes. Então, para mim, essa é a maior qualidade do EAD e é isso que a gente precisa valorizar, intensificar e melhorar a qualidade para garantir essa flexibilidade. Perfeito, concordo plenamente com o que você está dizendo, porque hoje nós não teríamos condições de ter instituições de ensino superior nos mais de 5 mil municípios que temos no Brasil. E nós sabemos que nesses municípios nós temos os ribeirinhos, nós temos os indígenas, sim, certo? Então nós temos algumas entidades, ou melhor dizendo, algumas fundações, né, que não tem como esses alunos saírem de lá. Então é democrático, né? É inclusivo. E acaba transformando as suas comunidades. Eu vou dar até um exemplo, professor. Quando o senhor traz a palavra inclusivo,
Por exemplo, a gente teve uma aluna de pós-graduação em EAD aqui na instituição, que é autista, né? E ela, inclusive, encaminhou o depoimento para nós. É uma autista de nível elevado, então ela não consegue conviver. Está numa sala de Não aula. consegue conviver numa sala de aula. Então, para ela, o ensino estava muito distante, né? E no EAD ela consegue, porque ela consegue levar o ritmo dela, tem um atendimento, essa interação social quando ela quer, né? Então, a gente precisa entender essas particularidades, né? Então, quando a gente recebeu esse depoimento, isso me tocou muito, porque eu falei assim, a gente está batendo tanto em inclusão sem olhar para o aluno, né? Porque o aluno quer. Qual é o contexto que o aluno quer experimentar a educação? E eu acho que é isso, a gente tem que olhar para a inclusão a partir do olhar do aluno, e não criar as metodologias que nós entendemos e enfiar no aluno, né? Então, quando ela mandou esse depoimento, isso me fez brilhar os olhos em termos de EAD e falar, nossa, a gente alcançou alguém que o presencial não alcançaria, sem desmerecer o presencial, mas esse aluno foi transformado apenas porque existe EAD. Perfeito, concordo plenamente com você. Mas me conta um pouco dos projetos que você implantou na nossa instituição, que você desenvolveu. Entre eles, nós podemos destacar a importância do Smart Space, que é uma referência não só para Maringá, mas já no estado do Paraná, bem como também a Central de Carreiras. São dois projetos distintos, mas que colocam em evidência a nossa instituição quando a gente fala em inovação, em tecnologia e quando a gente fala de empregabilidade. Como você poderia dizer para nós sobre a importância deles e como você implementou tudo isso? Isso. Central de Carreiras veio primeiro, né, professor? Eu estava trabalhando, acho que com a extensão aqui na instituição, acho que na época da professora Silvia. A Silvia, que hoje mora lá em Salvador. Ela lançou o projeto no ar e eu acabei abraçando junto com ela. Na época chamava Núcleo de Empregabilidade. E o nosso grande desafio foi mudar o olhar do aluno para ele com a profissão. Porque o nosso aluno, ele tem um sentimento de conformismo, né? Então, eu estou trabalhando, está pagando as minhas contas, e eu lembro que a gente até na época lançou o lema Você Pode Mais, né? De instigar o aluno a buscar oportunidades, a arriscar, porque a gente sabe que para você entrar na área, você precisa muitas vezes dar um passinho para trás, aceitar um estágio, para que aquilo tenha um impacto no futuro. Então, a Central veio muito com esse olhar e com essa pegada. E quando a gente começou a desenvolver os projetos, acho que o primeiro grande projeto que a gente fez, e esse ano vai para a 10ª edição, né, é a Feira de Empregabilidade, que depois virou Feira de Carreiras para o EAD, e a Feira de Empregabilidade tinha muito esse olhar de conexão, né, de conectar as empresas que ligavam para a gente buscando o aluno com os alunos e a comunidade. Então, esse é o maior evento de empregabilidade de Maringá, a gente vê as outras instituições copiando muito do que a gente fez, e é um evento que foi premiado, inclusive, como uma prática de estágio bem-sucedida pelo IEL, né? Ficou em primeiro lugar. E, na sequência, a gente foi desenvolvendo e testando novos projetos. Então, a Feira de Carreiras é um teste em relação à Feira de Empregabilidade para o EAD. Esse ano nós teremos novidades. No ano passado, nós já trouxemos empresas para recrutar na modalidade EAD, né? E esse ano a gente quer fazer um evento mais robusto nesse sentido. Trouxemos a Unicarreiras, que é uma semana preparatória de carreiras para os alunos do presencial, com cápsulas de desenvolvimento antes da aula, que também é observar o modelo de comportamento do aluno. Hoje, se a gente chama o aluno para vir num sábado de manhã aqui, ele não vem. Então, a gente aproveitou esse aluno que fica aqui antes da aula. Ele está aqui, vamos aproveitar para trabalhar conteúdo, para desenvolver esse aluno. Então, a Unicarreiras veio com esse modelo. O Recruta Day foi um projeto proposto pela própria equipe da Central de Carreiras, também recebeu o 2º lugar da premiação do IEL, né? Que é aproveitar esse momento antes da aula e no intervalo para trazer a empresa dentro da instituição de ensino para recrutar. Então, acho que a Central ela tem muito essa conexão com as empresas e busca viabilizar esses caminhos que muitas vezes o aluno por si só não vai encontrar. Porque se esse aluno já está empregado, dificilmente ele vai ficar olhando vaga de emprego ou buscando no LinkedIn. Então, o nosso papel é sempre falar para o aluno, cara, você pode mais, né? Vamos lá, vamos tentar. Então, acho que a Central ela vem com essa concepção e tem muitos projetos interessantes, né? O podcast A Profissão Tá On, onde a gente traz o egresso para falar da carreira dele e, a partir da fala do egresso, trazer luz para o nosso aluno no sentido de possibilidades de carreira.
que muitas vezes na fala do professor, ou, né, ele tem um distanciamento e com o egresso não, ele tem uma proximidade. Então, toda a visão da central está sempre nesse olhar. O aluno precisa sair melhor empregado do que ele entrou. Ele precisa sair ganhando mais e mais satisfeito. E não é só salário, né? Porque a gente acredita que quando o aluno escolhe uma graduação, ele escolhe aquilo que toca o coração dele, ele escolhe a vocação dele. Então, eu entendo, e a Central tem muito essa concepção, de que ele precisa trabalhar nessa área. Porque foi a área que ele escolheu. Né? Então, acho que o olhar da Central é muito isso. E no Smart, né, a gente recebeu ali um desafio, o Smart tinha acabado de ser fundado, ele veio para mim com 4 meses, também sobre a gestão da professora Camila, e eu já tinha trabalhado com inovação no Sebrae, no Ali, no programa Ali, e o que a gente trouxe para o Smart foi essa pegada um pouco mais rápida, né, da inovação e do empreendedorismo, e também rompendo barreiras e mostrando para o aluno que ele pode empreender. Então, a todo momento, acho que o trabalho desses 2 setores é ampliar a visão do aluno quanto pessoa, né, quanto sujeito, para que ele entenda as 1000 possibilidades que ele tenha e que ele tenha o poder de escolha. Porque quando ele tem o conhecimento e ele sabe tudo que ele pode fazer, ele pode escolher aquilo que faz sentido para ele. E aí, com o Smart, né, o ano passado nós ganhamos 2 premiações do Inova Week, uma em relação ao Hub, né, que é focado nas empresas que os egressos e alunos constroem. Então, esse projeto ficou em primeiro lugar. E o outro em relação ao potencial que o Smart tem como ambiente de inovação em fomentar projetos. Nós somos o ambiente de inovação com mais projetos na cidade no Inova Week. Então, acho que assim, foi gigantesco essas conquistas. Nós já havíamos conquistado outros prêmios anteriormente, mas eu acho que 2024 vai ter Ficar na história. Vai ter um cantinho especial, especialmente porque nós captamos, né, professor, R$100 mil. Foi a primeira vez que a gente conseguiu captar recurso do governo para investir no Smart. O projeto começa a rodar agora em 2025. Nós temos 10 computadores, 2 celulares, bolsista, tudo financiado pelo projeto que a gente escreveu. Então, acho que realmente ele vem num desenvolvimento muito legal. E acho que o grande desafio do Smart, professor, foi romper um pouco da cultura, tanto como instituição de ensino, que tem um pouco mais de tradição, processos burocráticos, eu sou muito processual, mas a inovação ela exige uma velocidade diferente. Então, nós tivemos que romper alguns aspectos internos, né, como administrativo, mas também para o professor, né, criar na concepção do professor o que é inovação, o que é empreendedorismo, como é que eu fomento, vamos lá, vamos junto, e no aluno. Então, o setor vem trabalhando há 4 anos nessa mudança de cultura e hoje eu já vejo uma instituição completamente diferente, um posicionamento no mercado da nossa instituição diferente e as pessoas lembrando que o Smart é do UniCV e faz inovação. Muito legal. O jovem poder empreender, poder testar sua ideia, poder inovar, é uma oportunidade que uma instituição de ensino oferece que, na minha época, nem se imaginava isso. Agora, falando de projetos ainda, a gente sabe que você esteve à frente bastante tempo da internacionalização. A gente sabe que você já publicou artigos fora, foi apresentar artigos. Qual a importância da internacionalização para uma instituição de ensino? Professor, a importância é porque hoje nós estamos trabalhando globalmente. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto quando a gente pensa em carreira. Eu não trabalho mais local. Depois da globalização e a pandemia alavancou muito isso, nós estamos competindo com o mundo. Né? A própria instituição de ensino compete com plataformas de cursos livres de Harvard. E o teu negócio, o negócio no qual você está alocado, provavelmente está competindo com a Shein, com a AliExpress. Então, nós estamos competindo com o mundo e nós precisamos cada vez mais compreender o mundo. E um processo, né, para que você entenda o mundo, primeiro é a parte de idioma, né, e segundo é a parte cultural. Né, conseguir ampliar a tua percepção de cultura, para que você crie empatia, respeito, mas para que você também entenda os limites de muitas negociações. Então, a internacionalização ela é fundamental para a construção desse profissional do futuro. Né? Quando nós começamos a trabalhar a internacionalização na instituição, a primeira situação foi mapear o quanto que o nosso aluno, colaborador e professor conseguem entender, no mínimo, né, um outro idioma.
E isso a gente percebeu que nós estávamos defasados em relação à quantidade de colaboradores, alunos, professores que falam inglês, por exemplo. Então, nós já entramos com um projeto oferecendo bolsas de inglês básico. Foram mais de 1.000 bolsas ofertadas em 2024. E esse projeto tende a crescer. Um outro desafio que nós observamos, professor, foi que aqui na comunidade de Maringá, nós estávamos recebendo muitos estrangeiros, mas eles estavam com dificuldade de entrada no mercado de trabalho. E essas percepções elas são muito importantes quando a gente tem aquele evento Conexão RH, onde a nossa instituição recebe os recrutadores das empresas, porque é um momento de troca, que a gente consegue sentir o mercado, né? Então, as empresas até contratavam, mas esse estrangeiro ele sofria muito preconceito no ambiente de trabalho. E aí, como instituição de ensino, nós temos essa responsabilidade de preparar profissionais responsáveis, empáticos, que tenham esse olhar para o outro com um pouco mais de cuidado e carinho. E aí o olhar do vestibular de estrangeiros foi isso, foi trazer estrangeiros para dentro da instituição para que o nosso aluno começasse a conviver com essas novas culturas desde o processo de aprendizagem. Então, esse projeto foi super aceito pelo comitê gestor, a gente soltou 15 bolsas no primeiro edital, estamos com mais 15 bolsas agora em 2025. Então, a internacionalização ela vai assim aos pouquinhos. E é esse vestibular que nós apresentamos no Congresso no Paraguai, um pouco da nossa experiência já, compartilhando com outras instituições a boa prática que tivemos. Então, a internacionalização ainda está começando, né, é um trabalho que a professora Paula tem aí para dar sequência, mas nós já temos vários projetos para 2025, então esperem um ano bem agitado ali no setor. Que legal. Marcela, a importância de não pararmos de estudar. A educação continuada é fundamental. O que você poderia dizer da pós-graduação, principalmente, que é a que você está à frente agora, a pós-graduação na modalidade à distância? Eu acho que quando a gente fala em continuar a estudar, a pós-graduação é o caminho mais simples, né? Porque dentro da concepção de buscar pílulas de conhecimento, a pós ela permite com que você desenvolva uma habilidade sem ter que cursar, às vezes, uma graduação inteira, porque você quer um ponto específico, né? Então, ela é fundamental. Se você olhar o meu currículo, eu praticamente tenho uma pós por ano. Não só na instituição, eu busco metodologias diferentes, mas eu estou sempre estudando, sempre aprendendo. Ah, mas você precisa aprender só aquilo da sua função? Então, sou formada em administração, vou estudar só gestão? Não. Acho que a pós tem esse diferencial de permitir com que a gente amplie. Então, recentemente fiz uma pós aqui na instituição de TEA, né? O autismo está aumentando, nós vamos receber colaboradores autistas. Como eu me preparo para isso? Com uma pós. Porque aí eu tenho a base, né, do conhecimento, eu consigo chegar em esferas que com a graduação eu levaria muito tempo. Né? Eu teria que fazer uma graduação em psicologia, então com a pós eu não vou atuar, eu não vou, neste caso, né, para mim, do autismo, eu não vou fazer o diagnóstico, não é meu objetivo. Meu objetivo é ter a visão panorâmica, né, para conseguir gerenciar situações assim. Então, acho que a pós nos permite isso, nos permite ir ampliando os nossos horizontes, né, acadêmicos, sem precisar, muitas vezes, passar por uma graduação. Aqui, a pós-graduação em EAD ela tem mais de 400 cursos, então são muitas possibilidades. O modelo é todo remoto, não exige presencialidade, né, e tem essa vantagem de você conseguir concluir em pouco tempo. Né? Nossos cursos têm um mínimo de 4 meses. Isso é interessante porque, às vezes, a gente precisa dessa velocidade para um plano de carreira, para passar em determinado processo seletivo, até dentro da própria instituição. Então, acho que essa é uma vantagem. Hoje, nós já estamos com quase 30 mil alunos, né, professor, na pós-EAD, e eu acho que quando eu olho para os nossos cursos em comparação ao mercado, o que eu vejo de diferencial, primeiro, é a qualidade da matriz. Nós somos uma das únicas instituições EAD que tem coordenador por área na pós. Boa parte das instituições trata a pós-graduação como um produto paralelo. E aqui não, nós temos esse olhar, esse cuidado, o coordenador está lá validando cada matriz. Então, isso é muito importante porque a nossa matriz ela é específica. Ela não é uma matriz, aí eu convido todo mundo a entrar no site e olhar, que você vai olhar no concorrente assim, docência, metodologia, a pessoa nem vai trabalhar com metodologia, mas tem lá a disciplina. Não, nossa matriz é muito específica. Quando você olha para a nossa área de engenharia, é tão importante o papel do coordenador que boa parte dos nossos cursos já estão homologados no CREA, que é o conselho profissional.
Então, isso dá garantia para o aluno da qualidade do que a gente está entregando. E também, né, eu costumo elogiar muito o nosso fluxo de atendimento e velocidade, desde o atendimento da tutoria até a própria secretaria no processo de certificação. Nós entregamos o certificado para o aluno muito rápido, realmente valorizando o tempo que o aluno dedicou com a gente. Então, se eu puder comparar, eu acredito que nós estamos acima do mercado em relação à entrega. Então, quando a gente fala de pós-graduação, é importante nós continuarmos a educação continuada. Você pode ter aí uma especificidade muito mais rápida, receber o seu certificado muito mais rápido e poder atuar no mercado, né? São realmente grandes diferenciais. Agora, para você mesmo jovem, quais são os conselhos que você poderia dar para os nossos alunos que estão pensando em empreender, pensando em abrir seu próprio negócio? Então, você que tem toda essa formação, essa visão, o que você poderia dizer para eles? Professor, uma vez eu li um livro, inclusive fiz um grupo do livro com a Sônia Rossi, e aquele livro para mim foi uma virada, que é um livro que chama Execução. Eu acho que para nós, né, sermos grandes profissionais, a gente precisa fazer bem feito, sabe? Faz o teu, né? Eu acho que é muito isso. Você vai trabalhar, trabalha bem, entrega bem, faz teu máximo. Alguém está olhando, né? Porque muitas vezes eu escuto assim, né, vou fazer de qualquer jeito. E é isso que diferencia um bom profissional de um profissional ruim. Cada entrega tua, né, você entregar o teu melhor, independente de quem está te avaliando ter percebido ou não. Eu acho que é você dormir tranquilo consigo em relação ao nível de profissional que você quer ser. Então, faz bem feito, sabe? E quando eu li esse livro Execução, ele me abriu muito a mente em termos de liderança, que é essa situação do líder realmente saber executar. Então, muitas vezes, a gente fica muito no planejamento, visualizando, né? Cara, o que dá para fazer? Vamos pivotar, vamos testar, vamos colocar para rodar, depois a gente melhora. Então, de descer para a operação, de fazer as coisas acontecerem, de dar o seu melhor. Então, se eu puder olhar assim, um conselho que realmente mudou minha vida, primeiro leiam esse livro, leiam, né? Acho que tem que ler. E realmente, cada dia que a gente acorda, a gente tem que sair de casa para fazer o nosso melhor. Se for para fazer mais ou menos, às vezes nem compensa ir, sabe? Compensa você falar, hoje eu fico, porque amanhã eu entrego 100%. E a gente não pode separar o conhecimento. Achar que em algum momento da vida nós já sabemos tudo, né? Isso não pode acontecer. Então, sejam cursos, livros, clube do livro, você precisa continuar estudando, porque uma característica do profissional do futuro que é fundamental é visão sistêmica. E como que eu desenvolvo visão sistêmica? Primeiro, trabalhando, porque não dá para desenvolver visão sistêmica no sofá, né? E segundo, estudando, porque eu preciso entender cada vez mais do mundo complexo que envolve uma tomada de decisão. Então, isso é trabalho e estudo. Então, se a gente puder dar alguma dica, trabalha bem, trabalha muito e estuda, né? Que não tem outro caminho. Marcela, obrigado pelas dicas, obrigado pela tua experiência sendo compartilhada aqui com a gente. Então, nós tivemos nesta edição, neste episódio, a professora Marcela Faveiro. Começou aqui como professora, daí implantou vários projetos, se tornou aqui a nossa diretora de pós-graduação e pesquisa, mas agora ela está como diretora acadêmica da modalidade à distância, formada em administração, formada também em moda, fez mestrado em ciência de têxtil e moda e doutorado em administração. Então, muito obrigado, professora Marcela. Dizer para vocês que nós estamos terminando mais este episódio, dizer para vocês que poderão assistir no YouTube da nossa instituição, do UniCV, bem como também através da nossa rádio UniCV. Muito obrigado, até o próximo.